Fala, galera, para você que estava com saudade aí do bate-papo aí do Resenha Aberto Podcast, nós estamos voltando hoje aqui com um bate-papo super legal com o Felipe. O Felipe vai contar um pouco para a gente aí da trajetória de vida e vai falar um pouco sobre coaching e mentoria. Tudo na paz aí, Felipe? Opa, tudo tranquilo. Agradeço aí já primeiramente por essa oportunidade, por esse nosso bate-papo. Meu nome é Felipe, eu tenho 35 anos, sou pai, sou marido, estou casado aí, juntando tudo, dá 19 anos, Uma vida. uma vida. Fui pai aos 18, tive bons momentos da minha vida aí. Minha filha hoje tem 17. Estou na indústria automobilística, fazem 15 anos. E há 6 anos eu venho me desenvolvendo pessoalmente, e há 2 anos, mais ou menos, aí, focado em formações para ajudar as pessoas na área de mentoria, na área de coaching. Puta, você está falando assim um negócio que estou escutando você falar e estou viajando, né? Fui pai aos 18, eu também fui pai bastante cedo. Eu tenho 55 anos hoje, meu filho mais velho já tem 35. Então, quando eu falo às vezes para a galera, você, eu tenho bastante filho e meu mais velho tem 35. Os caras falam, louco, começou cedo, hein? Você vai passar por isso também. É, Mas é legal você estar falando aí da formação, da onde trabalha, tudo, porque eu imagino assim que quando a gente busca uma formação, a gente busca não só para complementar aquele conhecimento que a gente está buscando, aquilo que a gente quer para a vida. A gente busca isso também para transformar a vida das pessoas, né? Então, busco uma formação especialista em alguma coisa, eu imagino que eu vá transformar o outro com aquilo que eu sei, né? Então, é um negócio legal, cara. Parabéns, viu? Infelizmente, ainda não é todo mundo que pensa dessa maneira, né? Mas isso é um negócio, eu imagino que hoje a gente está partindo mais para esse lado, né? As indústrias, tudo foram crescendo muito rápido, a tecnologia avançando a galope, né? Embora a gente fale assim, tem coisas que demorou muito para acontecer, mas agora aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, a gente, de uma certa forma, acabou ficando meio até que robotizado pela vida. Então, nós estamos andando um pouquinho mais lento. Quem está buscando essa parte de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, está andando um pouquinho mais de lado com esse desenvolvimento mecânico e robótico, né? sim, e até existem várias pesquisas hoje em relação a profissionais, né, de todas as áreas, e foi constatado que tem uma pesquisa que é voltada para a área de RH, foi feita essa pesquisa, que hoje em dia o que mais pesa na indústria ou em qualquer outra corporação, né, qualquer outra empresa, é a gestão emocional, né, o controle emocional. Então, de tudo ali que eles avaliam, tanto a parte técnica, né, do colaborador, mas o que pesa mais hoje é essa gestão aí das emoções, essa inteligência emocional. É o que mais pesa hoje dentro de qualquer empresa. A gente sempre ouve aí. Eu passei por alguns processos agora recentes aí do próprio plano de carreira, né, de mudança. Você quer mudar de área e a gente vê que hoje não basta só aquele currículo técnico, só o conhecimento, né? A parte comportamental ela também tem um valor bastante diferenciado, né? Eu acredito que até tem um peso maior, porque dá para você as habilidades, dá para você treinar e desenvolver. Comportamento é mais demorado, né? É mais complicado para você mudar isso aí, né? Somente no lugar grande, trabalhar em equipe, convivência em grupo, é um negócio. Então, a inteligência Uhum. emocional é fundamental nesse aspecto, né? Uhum. Tem até uma frase que eu gosto bastante que diz: contrate caráter, treine habilidades, né? Então, uma pessoa com bom caráter, uma pessoa que sabe ali gerenciar a si mesmo, ela vai muito mais longe do que a habilidade é treinável. Então, você tendo um bom caráter, tendo controle das suas emoções, a parte técnica fica fácil depois.
fica mais prático, né? A parte técnica, ela é algo mais prático, né? A parte do desenvolvimento emocional e do desenvolvimento do próprio comportamento, baseado no perfil, né? Até porque a gente tem uma flutuação de perfil, né? Então, eu acho que ela é mais complicada um pouquinho, né? Sim. Até uma coisa que eu converso com os líderes lá da fábrica, uma coisa que eu percebi, que isso é comum conversando com outros amigos que são da área da indústria também, não só da indústria automobilística, mas de várias indústrias, alguns erros são semelhantes. E eu vejo muito líder falando assim, mas eu já ouvi líder falar assim, mas eu trato todos os meus funcionários iguais. Eu falei, opa, em qual ponto, né? Se você trata todo mundo igual na questão de respeito, ok. Mas se eu trato todo mundo igual em todos os sentidos, aí você não consegue ter uma boa comunicação com a sua equipe, porque ninguém é igual. Todo mundo tem um perfil comportamental diferente. Então, quando o líder percebeu isso, ele ficou já ali meio, opa, então como é que é isso? Eu falei, é simples. Se você fala de uma maneira com um funcionário, com um colaborador, para ele, às vezes, no perfil deles pode ser semelhante ao seu e ele vai entender tranquilo. Beleza, e vai executar. Agora, tem um outro que é de um perfil diferente, que às vezes para ele vai soar grosseiro, né? A mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma tonalidade de voz, mas para ele soa de forma grosseira. Então ele vai falar, nossa, mas, né? Não é assim. Então tem que saber reconhecer, observar e ver qual que é o perfil de cada colaborador para ter uma comunicação que seja mais assertiva com todos eles. Então, e nessa parte da comunicação, eu acho que principalmente em liderança, né? Hoje a gente fala muito em liderança, né? Principalmente, né, no que toca à liderança, eu acho que a escuta, ela é fundamental, né? Então, é diferente do que acontecia no passado, que você colocava uma linha lá funcionando, ia lá e escrevia a regra na parede, né? É assim, e aquilo ficava engessado e aí eu lembro até que há bastante tempo atrás, ou algum tempo, que isso aí é a visão de quanto tempo ela é muito sui generis, né? Para mim, eu posso achar que faz bastante tempo, para o outro ele vai achar que faz pouco. Mas há algum tempo atrás, tinha até a função do feitor, né? Então, o feitor da linha tal, era o cara que ficava supervisionando ali, andando. Então, a gente escuta feitor, fecha o olho assim, quem leu história e tal, a gente volta lá na época dos escravos, quase, né? Veio um carrasco na mente, né? É, mas porque não existia é, essa gestão voltada para a liderança. A gestão é um negócio que sempre existiu. Precisava quantificar, contar, ver o que era lucro, ver o que era produzido, saber onde precisava melhorar. Isso sempre existiu. Mas o foco na liderança, como a gente tem hoje em dia, não, né? Hoje em dia o negócio está mais aflorado, né? Nós estamos buscando, quando a gente fala em liderança, a gente fala em humanizar, né? Então, é legal ver isso aí, né? Que a parte da galera hoje, os gestores mais novos estão chegando com essa cabeça focada em liderança, né? Sim, até porque, né, pessoas se conectam com pessoas e as empresas estão começando a entender isso hoje. Que para se ter uma boa gestão, uma liderança, uma gerência, tem que ser mais humanizada, tem que ter esse contato, né, com o colaborador. Então, tudo isso foi estudado e é por isso que eu vejo hoje de cima para baixo, né, tantos gerentes vêm procurando se desenvolver, vêm procurando mentores, vêm procurando esse conhecimento para poder saber gerenciar os líderes e para os líderes saberem liderar os colaboradores, né? Tudo isso é um ciclo ali que faz a engrenagem girar, né? E faz o resultado positivo, né, Felipe? Porque uma vez que eu estou preocupado com o bem-estar do outro, né, essa parte da gestão está muito voltada para isso, né, para a qualidade de vida. Uma vez que eu estou preocupado com isso aí, eu consigo melhorar o clima organizacional. O ambiente onde você trabalha, ele consegue ficar
mais ameno, né? A gente sabe que o ambiente fabril ele é hostil. É ruído de máquina, às vezes algum aroma de um produto, alguma outra coisa, química. Então, ele é um lugar hostil. Então, quanto mais humanizado eu trazer esse ambiente, fica melhor, né? E essa organização de emoções, por exemplo, eu acho que ela é fundamental, né? Sim, sim. Eu costumo falar que tem muitas pessoas que elas treinam para estar líder, né? Que eu falo que um cargo de liderança é você estar, né? Você não é de fato, você está naquela função. Amanhã ou depois você pode ir para uma gerência, pode ir para outra área. Então você está líder. Então é diferente de eu ser líder e eu estar líder. Então, o que que eu faço as pessoas refletirem sobre isso? Foi um passo que eu dei na minha vida, que eu coloquei em prática na minha vida e que tem funcionado para mim, que é quando eu entendo que é ser líder, né, vem do ser, então é interno, é eu liderar a minha vida como um todo, saber qual é a minha posição, quem eu sou e o que eu vim fazer aqui na Terra, né? E o que eu quero transbordar para mudar na vida das pessoas. Aí sim eu sou líder completo de mim. E essa liderança, né, como tem aquela frase que palavra comove e o exemplo arrasta, né? Isso. Então eu acho que quando você está num cargo de liderança, é você sendo você, né? Você externalizando quem você é e através da sua atitude você tem a sua equipe ali fechada com você, confiante e você consegue formar aquele tão sonhado, né? Aquele dream team, né? Aquele time dos sonhos que todo mundo quer, aquele time que performa, aquele time. Só que para eu performar meu time, eu preciso entender quem eu sou, para onde eu quero ir, né? Eu preciso ter clareza de quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, para eu ter clareza de como ajudar a minha equipe, de entender quais são os problemas, as dificuldades da minha equipe para eu saber para onde que eles querem chegar e como que eu vou ajudá-los a trilhar esse caminho, né? Então, essa parte de, de você externalizar isso e conseguir, através da sua atitude, você consegue uma gestão mais suave, né? Sem aquela antiga de cobrança. É o puxar ao invés de empurrar, né? Puxar, trazer para perto. Não, e você usou uma frase aí legal, que é o transbordar, né? Quando se fala assim, transbordar, é, ela vem de dentro para fora. Não existe transbordar daqui para fora. Tem que vir de dentro de mim. Então, tá na minha essência. Se eu tiver lá, tipo, um caminhão carregado de coisa ruim, não tem como eu transbordar um negócio legal, né? Eu vou transbordar sim e o resultado vai ser negativo, né? Essa parte de essa convivência em equipe, como você falou aí, porque o time dos sonhos é mais ou menos como a sua família. Ele vai brigar, ele vai reclamar, ele vai achar ruim, mas ele vai rir junto, ele vai correr junto, ele vai produzir junto, então ele vai estar caminhando ali, nessa mesma vibe, né? Então, não existe aquela perfeição que não, vai ser o time dos sonhos, é todo mundo sorrindo o dia inteiro, não tem como. Uhum. Até porque a vida é dinâmica, tudo é. Nós estamos agora aqui, daqui a pouco o cara dobrou a produção e o negócio fica frenético, daqui a pouco vem um marasmo, daquela tranquilidade, então vai ser assim. Mas esse é legal você falar desse transbordar, por quê? Porque tanto nessa vida da gestão, a gente trabalhando lá no ambiente fabril, na prestação de serviço, no educacional, aonde o cara tiver, se ele tiver esse pensamento, ele vai conseguir engajar quem estiver próximo dele, né? Ele vai conseguir puxar essa galera para caminhar junto. Eu vejo isso no professor, né? O professor ele tem que engajar o aluno a aprender o que ele vai passar. Não que ele seja o doutor da lei, mas ele vai lá, ele fala, ele dá diretrizes e a galera corre atrás para pesquisar, né? Mas se ele não for um cara que está lá transbordando alguma coisa na vida daquelas pessoas, ninguém aprende, né? Sim, é criar aquele brilho nos olhos, né? Da pessoa olhar e falar, nossa, ele tem alguma coisa diferente. Fazer a pessoa se sentir ali incomodada em querer buscar, em querer saber, em querer estar
estar junto para ver o que esse cara está fazendo, eu quero fazer o que ele está fazendo, né? Despertar esse brilho nos olhos, a gente só consegue isso nesse transbordar, né? A partir das nossas atitudes, das nossas ações, porque falar, a gente pode falar qualquer coisa, mas através das nossas atitudes, as pessoas conseguem reconhecer ele e falar, não, tem alguma coisa diferente nele. Não, eu já trabalhei com pessoas que têm o dom da oratória, né? Você vai abre a boca, faz um discurso maravilhoso, mas depois não se justifica pelas atitudes, né? Aí ela entra em contradição porque ela fala bonito, mas ela não faz aquilo que fala, né? Então eu acho que aí também fica mais complicado, né? Mas conta para nós assim, tipo de experiência mesmo. Você depois que você buscou esse conhecimento, está se especializando na área de coaching, como é que ficou a sua visão depois que você conheceu esse outro lado da, da- esse outro lado do humanizado, né? Aí, Uhum. aí você volta para dentro da fábrica, que é a fábrica, aquela correria, não para, só que aí você está vindo com aquela formação que você está fazendo diferente. A gente consegue olhar com outros olhos o ambiente, né? Sim, total. Quando eu comecei, né? Primeiro que lá atrás, o Felipe há 6 anos atrás, quando eu iniciei lá, eu não estaria aqui, por exemplo, falando. Eu era extremamente tímido. Ia falar de costas, né? Não, uma dificuldade em me comunicar com as pessoas, não só em questão de live, de aparecer nas redes sociais, mas na questão da comunicação mesmo. Então, se você me colocasse numa festa, num ambiente que tivesse outras pessoas, e não tivesse ninguém que eu conhecesse, eu ia entrar e ia sair mudo, calado. Se ninguém puxasse assunto comigo, eu não ia falar com ninguém. Você ia mandar mensagem para a galera, né? Que nem todo mundo faz É, hoje em dia, né? eu ia ficar ali. Aí eu conheço um, eu vou conversar com aquele um a festa É. inteira. Então, isso me ajudou a me desbloquear, né? A me conhecer, a saber por que que eu sou, por que que eu era assim, né? Identificar vários pontos da minha vida. E os pontos também de reclamação, que às vezes, mas porque eu arrumava desculpa, né? E a desculpa é externalizar aquilo que a gente não quer assumir. Então, quando eu fui passando por todos esses processos e fui entendendo, a única coisa que eu fiz foi me entender. Depois que eu me entendi, ficou muito mais fácil compreender as pessoas, né? Então, às vezes, no ambiente de trabalho, até você ter a sensibilidade eu trabalho em equipe, então começar realmente a prestar atenção e às vezes eu sei que pela atitude da pessoa ali que trabalha comigo, eu olhei e falei, aquela pessoa não está bem hoje, sabe? Sem ter falado com a pessoa, simplesmente olhar o jeito que ela chegou, essa pessoa não está legal. Então, aí eu dou um tempo, se eu sei que é uma pessoa que, né, é mais resguardada, aquela pessoa que é mais calada, mais tímida, eu dou um tempo, deixo a pessoa vir, né, puxar assunto, daí lá pro meio do dia, aí eu viro para a pessoa e falo, tá tudo bem? Aí a pessoa vai e descarrega, sabe? Mas você chega nesse ponto de conseguir esse feeling, sabe? De conseguir esse tato, de ter esse sentido, assim, de por quê? Porque você começou a se entender. Eu comecei a me entender e comecei a perceber que não é todo dia que a gente está bem. E a Eu gente acho começa a que fazer uma leitura corporal também, né? Você vê a pessoa, o sim, jeito de andar, o jeito que ela vai falar, o jeito que ela tá te olhando, você já sabe que ela, é, naquele dia tá algum problema nela, né? depois num processo que eu fui me desenvolvendo, aí claro, tem uma forma técnica, né? Que eu tenho um conhecimento também na área de PNL, né? Programação Neurolinguística, que daí também tem, né, essa questão de analisar o comportamental, né? A gente fala que o corpo fala, né? O corpo fala. Então, isso também, mas sem essa formação técnica, só com o conhecimento, o autoconhecimento, eu já consegui entender que eu aprendi numa formação que somos seres duais, né? Então, nós temos o lado sombrio, o lado negativo, mas também nós temos o lado positivo. A E que lenda tem indiana dos dois lobos, né? isso. Então, nós temos, eu acho que a melhor definição que eu já vi é a questão
da bateria, né? Ela tem o polo positivo e o polo negativo. Então, haverá dias que vamos estar no polo positivo, mas tem dias que talvez a gente vai estar no polo negativo. Não significa que um ou outro está errado. É entender e ter a humildade de saber que quando a gente está no positivo, a gente está doando. E quando a gente está no negativo, a gente precisa receber. Então, quando eu estou no polo positivo, eu me entendo, eu fiz uma imersão e reconheci quem eu sou, eu sei quais são as minhas dificuldades, eu aceito que eu tenho problemas, que eu tenho dificuldades, eu aprendo a lidar com isso e a transformar, trazer a minha essência, o que eu tenho de melhor para fora, e eu crio uma camada de positividade ao meu redor, né? Que quando a gente fala que chega uma pessoa que é negativa, a gente fala, nossa, o clima ficou pesado. É, E isso é isso, normal, hein? Na sim, rodinha lá, chega aquele amigo que é o seu é, amigo, vem, te abraça, até naquele instante você estava sorridente, o cara te abraça, parece que é aquele comercial da Duracell, acabou a acabou a bateria, né? energia. É, Isso realmente acontece, né? Eu falo que isso é ciência, não tem nada a ver com religião, qualquer outra coisa, isso é ciência. Nós temos um campo magnético, né? A gente é movido por energia, somos então nós energia, temos, né? somos energia, então realmente tem esse campo magnético e a gente realmente atrai, né, algumas coisas. Então, quando a gente está no polo positivo, quando a gente está positivo, a gente tem que saber blendar, criar essa camada de positividade para que a gente realmente não receba, né, o negativo das pessoas, mas que a gente possa dar esse positivo para as pessoas, né? Tanto que eu falo, se eu sentar com uma pessoa, qualquer pessoa que quer conversar comigo, eu falo, se eu deixar o dia da pessoa 1% melhor do que ela chegou, eu já estou satisfeito, Já está na tá? meta. Já estou na meta. 1% eu já estou na meta. Que é, se eu estou positivo, eu tenho que doar. Se a pessoa está negativa, aí ela tem os problemas dela, os motivos dela. Eu não posso me afetar com a negatividade dela, porém, eu tenho que ser humilde e aceitar que eu tenho que doar se eu estou na positividade. Não, e a gente também tem que ter um entendimento que, assim, eu não consigo mudar aquilo que você não está disposto a mudar, né? Então, eu também não vou conseguir te motivar, porque a motivação ela vem de você. Eu posso criar toda uma aura para que aquela motivação aconteça. Nossa, floresceu, o cara ficou motivado agora. Mas eu chegar lá e apertar o botãozinho motivação, não tem, né? Ainda não criaram isso Não aí. inventaram isso ainda. Até é curioso que, assim, quando eu comecei a me desenvolver, e isso me falaram lá atrás, e isso é comum, tem algumas pessoas que acabam se distanciando, né? As pessoas meio que não entendem o que a gente está fazendo. Então, eu tive pessoas próximas que se afastaram, não por questões, só estou seguindo a minha vida e elas seguindo a vida delas, entendeu? Então, não faz sentido ainda para elas, mas eu não posso enfiar isso goela abaixo né, das pessoas. Então, eu estou seguindo com a minha vida. E porém tem outras pessoas que nem eram tão próximas que viram e falaram, pô, o cara tá diferente, tem alguma coisa ali, e acabou se É, aproximando, sabe? Acabou, pô, o que que você tá fazendo? Vamos trocar uma ideia. E então, isso é eu, interessante. eu sempre falo que, assim, existe aquela máxima que os opostos se atraem, né? É, nesse aspecto do desenvolvimento humano é diferente, né? Os iguais, os que pensam em caminhar na mesma direção, são os que se atraem. Porque os opostos, eu quero estudar, quero aprofundar, quero isso. O meu amigo que curte a balada, esquece, ele vai sair vazado, vai para balada, Sim, né? Mas o outro que não era tão próximo fala, pô, eu queria também me desenvolver, daí o cara começa a trocar ideia, bater papo, aí você começa a dar uma dica, faz tal leitura, né? Nossa, eu conto um caso real, que eu acho que contar, né? A contação de histórias que era dos antigos é uma coisa que fortalece muito, né? Quando eu falo assim, Felipe, lá onde eu trabalho, tinha um cara assim, assim, assado, e o cara vivia reclamando de tudo. Vivia reclamando, vivia reclamando, vivia reclamando, até que um dia a gente descobriu que ele reclamava porque ele não estava satisfeito com ele.
Então, se ele não está satisfeito com ele, lógico que tudo externamente vai ser ruim também. Então, a gente tem que pegar o cara e tentar entender e não reprimir, né? Não adianta você reprimir, você tem que Sim. mostrar para o cara o que precisa para fazer melhorar, né? E aí acaba acontecendo. E aí esses exemplos reais acabam fortalecendo quem está acompanhando, né? É, é interessante porque o nosso cérebro, ele fixa mais, né? Quando você falou em relação à história, porque o nosso cérebro, ele tem mania de comparação para as coisas. Então, vamos pegar aqui também, independente de religião, mas eu quero trazer aqui Jesus Cristo, que foi o maior líder que já pisou na Terra. Ele falava através de parábolas, ele falava através de histórias. E na Bíblia a gente consegue identificar isso, né? Que como que as pessoas, até mesmo as pessoas simples que não tinham tanta instrução, né? Paravam, observavam e conseguiam entender ali mais ou menos Entendi. o que ele queria dizer. Então, vamos supor, se chegasse para Jesus e falasse assim, Jesus, eu tô com um problema familiar, assim, assim, assado. Ele não vai me dar, ele não me daria a solução. Não. Ele falaria assim, olha, tinha um certo pescador que uma vez saiu em alto mar. E ali ele falava uma parábola, ele contava uma história, aí o que que o nosso cérebro faz? Ele pega essa história e começa a comparar com a nossa vida. Aí, no final da história, provavelmente esse cara falaria assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele vem com aquela mensagem subliminar da história e você acaba pegando aquela fatia do bolo que é o que mais interessava para você. Tanto que a gente estava conversando agora aí fora do ar, estava te falando que trabalhei com vendas, né? Uhum. E uma das coisas que a gente mais usava lá para fazer vendas, isso há 15 anos atrás, era a própria história de vida, né? Então você vinha juntando, você encontrava o cara, daí você vinculava um pouco daquela sua história com o que ele estava passando naquele instante, isso fortalecia esse vínculo, você fechava a venda. Hoje, quando a Uhum. gente entra aqui em alguns canais para você assistir um vídeo ou outro, você vai ver lá, o storytelling hoje está em alta, mas é um negócio que Sim, sempre existiu, né? sempre existiu. Então, fortalece essa ideia. É o que você está falando, o seu cérebro junta aquelas informações, filtra o que ele está interessado em absorver e faz a comparação com a sua vida, né? Exatamente. Você vê como é interessante, até para quem é pai aqui, né, quem vai nos assistir aí ou nos ouvir, o nosso cérebro ele aprende por repetição, né? Então, de 0 a 8 anos, você forma o teu filho mediante aquilo, as suas crenças, né? Então, o que a gente mais fala hoje é das crenças limitantes, né? É o É, que bloqueia as pessoas. Quando eu comecei a me desenvolver, eu vi muito isso e ainda vejo agora sendo formador, essa questão, porque quando uma criança aprende a falar, ela só não aprende a falar por estar te ouvindo. Ela aprende a falar porque ela observa o movimento que você faz com a boca. Então, muitas das atitudes que você tem dentro de casa, o teu filho observa e ele vai fazer igual. Então, o nosso cérebro ele é um HD vazio ali e ele vai só pegando os padrões que se repetem muito e ele vai salvando. Ele vai salvando. Então, quando você conta um storytelling, né, quando você conta uma história, o seu cérebro vai comparar com o que já foi realidade para você e é realidade na sua vida. Aí você, opa, isso aqui bate com a minha história, isso aqui tem sentido, e aí você consegue fazer essa. e aí começa uma nova jornada. Exatamente. Você falou em PNL, PNL hoje também está em alta e a galera usa até para emagrecer, por exemplo, né? O cara começa Sim, a se reprogramar e aí ele começa a mudar a alimentação dele a partir do cérebro. É um negócio legal, né? sim, PNL tem as técnicas, né? E dá para usar tanto na área de vendas, o povo usa para emagrecimento, que é realmente uma recompensa. O nosso cérebro ele é uma máquina, uma super máquina. E existem sim muitas coisas que dá para reprogramar. Inclusive na área de coaching, o que a gente faz é isso também, é entender a pessoa, né? Pegar a pessoa onde ela está hoje, aonde ela quer chegar,
e através dessas crenças entender ali o que não está legal, o que está bloqueando essa pessoa de ser quem ela deveria ser, né? E a gente reprograma isso, ressignifica isso e ajuda a pessoa a se desenvolver e evoluir. O legal que você falou aí do ressignifica você consegue, através dessa reprogramação, orientar até essa busca do próprio propósito de vida, né? Que hoje a gente vê, você para lá numa cidade grande, por exemplo, você fica olhando na calçada, todo mundo indo na mesma direção, daqui a pouco todo mundo voltando, mas você olha assim, você fala, não existe um magnetismo de vida ali, né? Existe uma robotização. Uma Não, outra. não parece que não tem propósito, tem obrigação, que é diferente, né? Exatamente. Falando um pouco de propósito, eu volto, não tem como não voltar em Jesus Cristo. Ele que foi o maior líder que pisou aqui na Terra e a única coisa que ele fez foi servir. Então, todo o nosso propósito está voltado a servir. Então, é servir pessoas, porque as pessoas também confundem. São dois pontos: propósito e missão de vida. O nosso propósito é servir. A missão de vida é como nós vamos servir. Então, eu posso estar vivendo o meu propósito e a minha missão de vida sendo dono de uma empresa, sendo gerente, sendo líder numa empresa, sendo um coach, sendo um manicure, sendo uma cabeleireira, sendo um barbeiro. Eu posso estar ali, eu vou estar servindo pessoas, né? E a missão de vida é o como eu estou servindo as pessoas, né? Então, a gente sabe ali como, às vezes, uma conversa ali numa manicure pode ter ajudado uma pessoa que chegou ali problemática, com algum, né? Precisando desabafar, precisando de alguma palavra positiva, Precisando do ouvido amigo, né? Não é de um nem do ombro ouvido. amigo, do ouvido amigo. Exatamente. Então, eu digo que isso, o nosso propósito está relacionado a servir. E a missão de vida é o como nós vamos servir. Você falou bastante também no começo aí sobre o estar, né? E que a desculpa é a tentativa de justificar a não responsabilidade, né? Então, é um negócio legal e é muito real, né? Às vezes a gente dá uma procrastinada, não faz aquilo que a gente tinha que fazer e já cria desculpa, né? A gente nem tenta, mas já cria desculpa. A desculpa já vem no automático, né? Uma coisa que mexe muito, eu vou falar aqui, não peguem mal comigo, mas isso fica para reflexão, que é a seguinte frase: você está vivendo a vida que merece. Às vezes isso parece uma facada no coração, É, mas nos faz refletir no porquê. Por que que eu estou vivendo a vida que eu mereço? Porque você construiu isso. Então eu vejo muitas vezes na fábrica o pessoal reclamar de certas coisas, e foi uma coisa que a minha esposa sempre me falou, que assim, eu reclamo de um assunto, ela fala assim, tá, mas o que que você está fazendo em relação a isso? O que que você está fazendo de diferente para mudar isso? Então, se hoje eu não estou no emprego dos meus sonhos, num cargo dos meus sonhos, beleza, então se eu estou é reclamando, resultado, né? é resultado, É, você quis estar ali. Então, o que que você está fazendo de diferente para sair dali, né? E isso vem do autoconhecimento, né? Isso a gente entende que quando eu mergulho para dentro de mim e reconheço os meus problemas, as minhas dificuldades, né? Mas também essa imersão me faz reconhecer quais são os meus valores, né? E o que eu tenho de potencial, né? O que que eu posso, no que eu já sou bom e eu posso potencializar isso, né? a grande maioria tem o vício de potencializar só o problema. Essa é a verdade, né? Quando a gente consegue parar para tentar buscar uma solução mínima que ela seja, a gente consegue mudar aquele cenário. Eu não vou dizer que ele vai ser o cenário dos sonhos, mas ele está passando pelo processo de evolução, né? Então a gente consegue iniciar a mudança através disso aí. Eu falo que esse é o grande barato da vida. Você tem que errar, aprender, criar o seu próprio conceito e colocar aquilo em prática, né? Passar a Uhum. vivenciar. Aquele erro que eu cometi, eu não posso mais cometer, porque daí já não é mais erro, ele é uma opção de fazer errado,
né? Mas posso errar em outra coisa que eu não tenha todo o conhecimento, porque a gente não é um ser pronto, né? A gente vai estar sempre aprendendo, sempre buscando esses saberes, né? A gente vai estar sempre indo atrás deles. Então, eles vão estar gerando valor na nossa vida, né? E isso só o tempo que vai maturar, né? Felipe, mas como a gente estava falando a respeito de desculpas e da não autorresponsabilidade, como é que você conseguiu identificar isso e fazer uma mudança na sua vida? Quando a gente faz essa imersão no olhar para dentro de si, é algo, tem que ser muito verdadeiro consigo mesmo, né? Tem que ser muito genuíno nessa questão de saber olhar para você sem julgamento, sem cobrança. E o primeiro passo é reconhecer. Eu reconheço que eu tenho os meus erros, eu identifico os meus erros e eu reconheço que isso foi padrões, assim como eu falei aqui, né? O nosso cérebro, ele grava padrões. Não estou dizendo que fomos criados de maneira errada, mas de uma certa forma, a maneira onde nós crescemos, com quem nós convivemos, nós criamos alguns padrões e todo mundo tem problemas. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus defeitos. Isso é comum. E o primeiro passo é eu entender que eu tenho, e entender e aceitar que eu tenho defeitos e reconhecer os meus defeitos, né? Porque a pior coisa é a pessoa não reconhecer os seus defeitos. É isso que acontece dela querer colocar a culpa em tudo, não assumir que, que é culpa dela o que está acontecendo, colocar a culpa em tudo e apontar o dedo para as pessoas, né? Que a gente fala, às vezes, numa discussão, quando uma pessoa aponta para você e começa a falar muitas coisas, ela está falando mais dela do que de você, Como se, porque às vezes. como se estivesse falando a- para ela mesma. Exatamente, ali cria-se um É, espelho e ela fala daquilo que dói nela. Às vezes, até temos problemas semelhantes. Eu até tenho uma dificuldade semelhante com a pessoa. Porém, ela enxerga em mim aquilo que ela tem e ela começa a falar dela, né? Que a gente fala que quando alguém aponta um dedo, tem três dedos três apontando voltados para para ela, ele. né? É o reflexo. Então, acaba criando-se um reflexo, a pessoa falar mais dela. Então, se alguém discutir com você e estiver te xingando, fique tranquilo, tenha certeza que ela está falando É, dela e não de você. com certeza. E isso aí é comum, né? Porque às vezes uma frustração qualquer que a gente tiver e tentar transbordar isso aí no outro, o reflexo vai vir para a gente mesmo, né? Você Sim, começa a falar de coisas que eu falo assim, você começa a reclamar de determinadas situações que a pessoa do outro lado fala, não está nem entendendo aquilo, né? Depois ela fala, exatamente. deixa para lá, isso aí é problema dele. Na fábrica acontece bastante isso, né? Sim, sim, tem que saber muito gerenciar. É uma coisa que não tem como a gente desligar esse botãozinho nosso de sentimento é sentimento. Então, às vezes fala assim, aprenda a excluir o medo. Não tem como excluir o medo. Você aprende a lidar com ele, a gerenciar o medo. Hum. Você não exclui nenhum sentimento, porque a porta de entrada, a maneira principal da gente aprender é pelos sentidos, né? Eu falo que nós temos no cérebro, né, o hipotálamo, que é ali o carro-chefe do nosso cérebro, que é o quê? Ele capta tudo que vem de fora através dos nossos sentidos, né? O tato, paladar, olfato, visão, audição, e ele transforma na linguagem do cérebro e ele espalha aquilo para o cérebro. Então, quais são essas informações que ele capta? Assim como eu já citei no começo, da questão de 0 a 8 anos, quando a gente começa a observar tudo que as pessoas estão fazendo ao nosso redor, repetitivamente, o nosso cérebro grava como um padrão, e isso vira uma crença, Na primeira né? infância é onde se registra o maior número de crença limitante, né? Eu vi Sim, algo a respeito disso.
Que aí o cara fala assim, você não vai fazer, você não consegue fazer, você não tem capacidade. Aí aquilo gera em você um registro e você acha. E tem gente que trava profissionalmente, né? Eu sempre falo que não dá para você separar o lado pessoal do lado profissional, somos um só. Então tem gente Sim. que trava profissionalmente com situações que passou lá na infância. O cara vai ver a origem daquele problema dele, né? O cara que não quer resolver, ele não quer se deparar com a situação crítica. Ele está sempre Uhum. criando um atalho, só que aquele problema dá a volta, ele está sempre encontrando de novo, né? Mas se você busca a origem daquele problema dele, está lá na infância, na primeira infância, né? Uhum. Tem É, até um exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, depois eu vou dar um exemplo da minha vida, a questão da crença limitante a respeito do dinheiro, né? Então, hoje, e isso tudo, para que as pessoas possam entender, não é algo que a gente tenha consciência. Para você ter a consciência, você tem que fazer essa reflexão, tem que passar por um processo, né? Por isso existe o coaching, existe os terapeutas, né? No caso, o psicólogo vai tratar mais traumas, mas essa reflexão faz você trazer essa consciência. Mas o nosso cérebro, ele age de forma inconsciente. Então, quando se fala de dinheiro, muitas pessoas hoje vivem endividadas e não conseguem ter uma vida próspera em relação ao dinheiro, porque lá atrás, qual foram as crenças limitantes que foram instaladas? Você acha que, né, e os pais aí, você acha que eu ganho rios de dinheiro? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Você acha que dinheiro é grama? Né? Tudo isso é crença limitante. Tem aquela rico não vai para o céu. essa é uma das piores, hein? Essa é uma das É piores. uma Se confusão você, isso aí. se você tem, se você ganha muito dinheiro, você está tirando de quem não tem. E tudo isso é crença limitante, porque o dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro é energia, né? Como que a gente faz dinheiro? Põe energia, né? A gente põe nosso trabalho, a gente é um movimento, dinheiro é um movimento, é energia. Então, essa crença limitante do dinheiro que você está tirando de outra pessoa se você ganhar mais, é como se o dinheiro fosse uma caixa d'água, tá todo mundo chegando com um copinho lá, você chega com um balde e arranca um balde. Então, você está tirando de outra, mas não é. Como o dinheiro é energia, é movimento, o dinheiro ele é uma nascente. E dessa nascente forma-se um lago. Então, se você tira um balde, aquele lago vai ocupar o espaço dele de novo, porque é uma nascente, não para de É. brotar. Então, as pessoas não entendem que elas estão lá na nascente com um copinho, mas se você chegar com uma caixa d'água, você leva uma caixa d'água. Existe um lado místico disso, né? É onde ele começa a misturar o que é real com o que é uma crença e aí viram uma história, né? Exato, daí inconscientemente a gente vai bloqueando. Se você tem essa crença limitante, a pessoa não consegue entender, porque às vezes ela até consegue sair da dívida. Só que quando ela sai da dívida, ela começa a fazer novas dívidas. Ela fica um período bem, ela começa a fazer novas dívidas. Isso é o seu inconsciente falando, olha, naquele padrão que a gente gravou lá atrás, a gente aprendeu que é errado. Então, o seu cérebro inconscientemente faz você gastar e voltar para as dívidas, né? E uma outra crença limitante, você citou aí no caso da empresa, eu disse, né, como eu falei que lá atrás eu era muito tímido, então na escola uma vez uma professora de português, ela fazia a gente ler na frente. Então tinha o texto do livro e A dor de barriga. ela pegava o texto, dividia em três e mandava um ler, ela falava, para aí, agora começa o outro. Daí, quando foi para eu, na minha vez, assim, eu fiquei com muita dor de barriga, eu suava frio. Mas por quê? Porque eu tinha esse problema, esse bloqueio, e o certo seria eu tratar primeiro para depois ir lá na frente. Só que quando eu fui, eu fiquei tão nervoso, porque eu decorei a parte que eu ia ler. Só que eu estava tão nervoso que eu li o primeiro parágrafo e eu esqueci. Só que eu não estava nem olhando para o livro, daí eu voltei e comecei a procurar onde é que eu estava. Não E a achava professora mais. ficava, me não achava, e eu É, suando frio, baralhou. e a criançada rindo, e a minha professora, e aí, tô esperando. Então, isso criou né, porque eu falei assim, como o nosso cérebro, ele grava, né, vai para o hipotálamo, e ele cria uma crença, então, através dos nossos sentidos, ali eu tive esse sentimento, e isso foi um sentimento que gerou algo ruim, né,
Então, o meu cérebro, ele gravou isso e falou assim, olha, a gente não precisa mais passar por essa situação. Então, depois disso, e qualquer coisa que eu tivesse que me posicionar, falar com alguém, ir na frente, meu cérebro, ele buscava esse padrão e falava assim, olha, a gente já passou por isso, não foi legal, então a gente não vai fazer mais isso. Então, quando eu comecei a me desenvolver, Você foi se e reprogramando para eu isso, né? fui me reprogramando e na faculdade chegou um dia de que vai ter apresentação. Eu falei, não, eu tenho que encarar isso. Aí eu fui buscar conhecimento com tudo aquilo que eu já estava desenvolvendo. Eu falei, não, como é que eu faço? Aí, treina em casa, faz isso, né? Uma dica que eu deixo aqui para quem está nos acompanhando aí, no caso de você, se você tem um pouco de vergonha, se você ainda sente um pouco dessa dificuldade, se você está num ambiente que você está falando para pessoas, né? Colocar aqui como se fosse uma sala de aula, igual eu estava na faculdade, olha sempre para a parede do fundo, para a parede lá atrás. Porque dá a impressão de que você está olhando para todo mundo, você não encara ninguém olho no olho, e isso não te traz aquele sentimento ruim, e você consegue falar, fala para a parede do fundo. Isso me ajudou no começo. Isso me ajudou no É começo. um exercício, né? Até que você consiga Sim, dominar isso aí e olhe no olho da pessoa para transformar aquilo em mais é, real, né? Falar assim, não, eu conheço do que eu estou falando, né? É legal. sim, E na faculdade a gente vê muito disso mesmo, Felipe, porque são vários trabalhos, várias disciplinas, vários períodos que você vai passar, né? A cada módulo que você encerra lá, você tem uma apresentação praticamente. Então, é um exatamente. exercício constante. Aí, pegando esse padrão, você imagina uma pessoa que tem esse bloqueio, criou esse padrão lá atrás. Aí a pessoa vai para uma área profissional. Como que a pessoa vai desenvolver isso? Como é que a pessoa vai apresentar? Se ela está numa área de liderança, como é que ela vai apresentar para o gerente dela o quadro, o desenvolvimento da equipe, o desenvolvimento da empresa? Para qualquer área, como é que a pessoa, toda área, você tem que apresentar algo, você tem que falar, como é que você vai fazer um diálogo com a sua equipe se você é líder? A performance é calculada em Entendeu? números, né? E isso aí tem que ser transformado em gráfico para você falar bem do que está sendo feito, né? Então, é mais difícil, né? Tem que estar apto, né? Com a mente aberta para você aprender e encarar o novo e passar por Sim, isso, né? exatamente. Daí eu falo, quando eu me tornei líder de mim, né, é liderar todas essas áreas, saber gerenciar as minhas emoções, aí eu consigo ser líder na minha casa, na minha família, ser líder no meu trabalho, ser líder da minha vida. Ter metas claras, né, realizar igual nós falamos, né, saber projetar para o futuro, sem viver no futuro, para não criar Hum. ansiedade. E viver o hoje, saber que é aqui e agora que eu consigo resolver. E também sem olhar para trás, eu tenho vários bloqueios e não sei o quê, aí eu fico olhando lá atrás, eu desenvolvo Vitimizando. uma depressão, exatamente, vitimizando, E eu acho e não legal o que você vivo o falou aí de hoje. metas, que essas metas, quanto mais curtas elas forem hoje em dia, mais rápido você vê esse resultado, sem ser imediatista, né? Mas mais rápido você vê o resultado, o que te motiva a criar novas metas e chegar onde você quer chegar no final, né? Que você vai quantificando, né? Ah, não, daqui 3 meses eu quero ter tal coisa, ou eu quero fazer tal Uhum, coisa, eu quero ter concluído tal coisa. E aí, naqueles 3 meses, você faz lá o balanço. Consegui, deu certo, não deu. Se não deu, não deu porque eu não fiz o quê, né? E aí uhum. você vai fazendo esse trabalho de reprogramação também que você falou aí, cerebral, mas assim, meio que na prática, né? Sim, exatamente. Eu gosto de falar assim, é ideal a gente ter metinhas, metas e metonas, né? Sempre começando do mais fácil para o que seria mais complicado, vamos É. dizer assim. As metonas é o grande sonho, a gente tem que ter grandes sonhos, né? A gente Hum. tem que ter, eu almejo, sei lá, ser coordenador de tal empresa um dia, da empresa que eu trabalho, ser dono da minha própria empresa, ou ter a casa dos meus sonhos. Hoje eu posso falar que eu tô na casa dos meus sonhos, eu demorei 10 anos para chegar aqui. Mas lá atrás ainda foi bem difícil, porque eu não tinha isso claro, na metade do caminho eu consegui distinguir isso, metinhas, metas e metonas. Então, as metinhas sempre são metas curtas, né? Igual você falou, meta de 3 meses, 6 meses, coisas fáceis e rápidas de serem realizadas, que eu consiga realizar e já me sentir
realizado e buscar um próximo passo, mas tudo que me leva a uma meta e leva para minha metona. Então, Uma vamos somatória, supor, né? sim, vamos supor, igual você falou, ó, eu quero, como meta para daqui a 2, 3 anos, eu me tornar líder na minha empresa. Então, como metinha, pô, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é passar por um processo de coaching, talvez. É, Então, eu vou passar por um processo, vou me conhecer. Então, a hora que eu concluir, eu vou me sentir realizado, né? Tudo isso também é ciência, é comprovado, tem a ver com o nosso cérebro, né? A gente sente ali o desejo, a realização, libera ali os hormônios do prazer, e eu me sinto realizado. Isso está até na organização do nosso dia a dia. Eu vi isso em PNL também, que é você organizar o seu dia pelas tarefas mais simples. uhum. Porque quando você realiza as tarefas mais simples, o teu cérebro já te dá uma satisfação e ele fala, legal, vamos pro próximo. Esse é o princípio da gamificação. Exatamente. Então, passo a passo, ponto a ponto, aí eu quero chegar logo no final para ver como é que vai ser o desfecho. É legal, essa é uma técnica legal. E a longo prazo isso funciona aí com os nossos grandes sonhos, as nossas É, metas e metonas. lá onde eu estou trabalhando, a gente fez um bate-papo com os meninos e aí apresentamos para ele uma pesquisa Smart, onde ele relacionasse lá quais são os objetivos dele, né? O que era específico, o que era mensurável, em quanto tempo ele queria, né? E foi legal porque eles não conheciam aquele tipo de pesquisa e eles identificaram o quanto é difícil você falar o que você de fato quer, né? Você saber o que você quer é um negócio difícil. E Sim. aí, quando você fala assim, ah, agora você vai ter que escrever aqui, e escrever em quanto tempo você quer realizar isso daí, né? Aquela coisa toda. Daí, e o quanto relevante isso é para sua vida. Aí você fica olhando o olho do cara, assim, o cara fica viajando, né? E quando você fala para alguém assim, fale de você, você pode ver que a pessoa vai levar 10 minutos para saber o que ela vai falar dela, porque ele não está preocupado com aquilo, não se conhece, né? Para eu falar assim, ah, que nem você fez a apresentação, não, sou o Felipe, fiz isso, aquilo outro, tal, tal. Tem pessoas que você fala assim, fala de você agora pra gente aí, 30 segundos para você falar de você. Pronto, deu o danger, né? É, Travou. exatamente. É muito difícil isso. E esse exercício é muito interessante. A gente faz isso no processo de coaching, né? Fazer a pessoa escrever, fazer a pessoa mentalizar, realmente para o cérebro trazer isso. Quando você escreve, né? Você faz esse exercício da escrita, o cérebro assimila de forma melhor e grava melhor, né? Então, até para as pessoas que nos acompanham aqui, se você ainda está nos ouvindo ou nos assistindo aí e não tem definido claramente suas metas e metonas, metas que eu falo é até 5 anos e metona seria acima de 5 anos, né? 5, 10 anos. Então, se você não tem definido, escreve quem é você hoje, como está a sua vida hoje e aonde você quer estar, né? O que você quer conquistar e escrever ajuda muito a você a criar esse norte, né? Esse norte. É. Até você comentou alguma coisa a respeito da ansiedade. Eu sempre falo assim que é legal você escrever. Antigamente tinha lá os diários, né? Hoje a gente não tem mais essa prática porque hoje a gente tem a tecnologia. Mas quem vivenciou essa parte dos diários conseguia escrever lá, por exemplo, por dia qual foi a experiência que ela teve, né? E por que aquela experiência. São duas perguntas simples. Qual a experiência você teve hoje e por quê? Né? Então, permite você identificar se aquilo foi prazeroso, se não foi, se foi prejudicial, se foi benéfico, né? Então, na ansiedade acontece muito isso. Eu estou ansioso pelo que há de vir. Mas por quê? Porque eu não estou Uhum. preparado, porque eu estou com uma expectativa muito grande, estou com medo de frustrar a expectativa, né? É legal, cara, fazer esse exercício para ele entender. Porque também não adianta, né? Você falou, ah, eu quero na fábrica, quero chegar no nível X. Daí eu cria aquela ansiedade, aquela expectativa para chegar. Isso daí está no meu 5% de inspiração. Eu quero aquilo, né? Uhum. Mas os 95% de transpiração, eu vou ter que identificar onde é que está esse problema que eu não estou conseguindo chegar lá, né? Então, Sim. é um exercício legal de ser feito, né? Eu vou deixar aqui 3 pontos.
primeiro, nunca se compare com os outros, né? A gente nunca, cada um tem A seu régua do tempo. sucesso, né? A regra do sucesso, cada um tem seu tempo. É legal você olhar para uma posição e almejar aquilo, pô, aquela pessoa tem a vida que eu quero ter no futuro, né? Ela já está vivendo aquilo que eu quero viver, isso é bacana. Mas não olhe para o caminho que ela traçou, porque cada um tem seu caminho. Segundo, é isso, é você anotar e ter uma direção certa. Como eu estou hoje, do que eu preciso para chegar lá, né? Você criar sua metinha, sua meta, sua metona. E terceiro, é saber que qualquer processo é melhor do que progresso nenhum. Então, se você está caminhando e sente que está devagar ou rápido, isso é indiferente. É aquilo que eu falo, é melhor você estar caminhando devagar na direção certa do que você estar 300 por hora na direção errada, Perdido. perdido. É. Então, é progredir no seu tempo, de acordo com o seu tempo, né? É você criar ali e saber respeitar os seus limites. E a partir do momento que você define aquilo, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito ele busca a neutralidade, né? Ele não gosta de esforço largado aos ventos, então ele quer a direção certa. Então, se você fala assim, eu quero uma casa, beleza, seu cérebro vai guardar de canto ali, porque uma casa pode ser uma casa de 100 mil, pode ser uma casa de 1 milhão. Você não especificou que tipo de casa você quer. Então, é o que eu falo, as pessoas que me acompanham, né, de perto, que convivem comigo, sabe quantas vezes eu entrei no condomínio, vi várias casas e eu já olhava e falava como se fosse minha. Mas na época eu nem tinha Você condição de com cinco comprar. reais no bolso entrando no condomínio para É, escolher casa. nem tinha condição nenhuma de comprar a casa e É, eu já fazendo o plano, não, aqui vai ser o quarto da minha filha, aqui não sei o que, aqui eu vou mudar. Mas por quê? Porque se você não determina exatamente para o teu cérebro aquilo que você quer, ele não vai gastar energia com isso, sabe? você está estruturando um projeto de vida, né? Então, se você não mentalizar o que de fato você quer almejar, você vai ficar andando em círculo. Essa é a grande realidade. E para quem não acredita muito, isso também é comprovado pela ciência. Vocês podem puxar qualquer conteúdo de neurociência, vai achar várias pesquisas que comprovam que o nosso cérebro ele não distingue aquilo que é real e do que é imaginário. Então, se você tem a capacidade de sonhar, você tem a capacidade de realizar. Então, se você almeja, que nem eu sonhei com essa casa, e foi o que eu falei, demorou 10 anos para eu estar aqui dentro do condomínio. Mas aí a gente já vai entrar em lei da atração, né? E que é muito mais a fundo do que só imaginar, eu vou imaginar e vai acontecer. Não, existe toda uma transformação por trás, mas a parte da imaginação é o primeiro passo. Então, se eu não tenho definido claramente aquilo que eu quero, o meu cérebro não vai gastar energia para buscar isso. Se você não tiver essa virada de chave de que precisa mudar velhos hábitos, você não consegue caminhar na direção que realmente você deveria estar indo para alcançar o que você quer. Então, faz bastante sentido isso aí. Exatamente. É, tem Eu aquela fiz, famosa frase. ó, fiz uma cola aqui, cara, para te encher de pergunta, mas esquece. Nós vamos ficar o É. resto da noite falando aqui e não vai, e não vai dar certo. Então, vamos deixar isso para um outro bate-papo, porque tem muita coisa aí. Quando a gente fala em crescimento pessoal, é um campo vasto, né? Tem muita coisa que a pessoa Sim, nem imagina que está relacionada com o crescimento para ela, né? é muito Tem coisa que profundo. você fala assim, isso aí é o seu crescimento, o cara fica olhando como se quem estivesse olhando para o horizonte, né? Embasbacado, sem entender aquilo. E é muito legal quando você tem condição, né? No seu caso específico, que está se especializando nessa área, pode falar e pode trazer isso para a realidade do outro, né? Eu acredito que a gente fala hoje muito em empatia, estar no lugar do outro, e tal, e às vezes emprega até de uma maneira errada a expressão, né? O eu estar no seu lugar hoje é eu me preocupar com que você também tenha aquilo que eu tenho a condição de ter. Num diálogo, por exemplo, eu estar no seu lugar é eu
te tratar com o mesmo respeito que eu gostaria de ser tratado, né? Então, tem algumas Uhum. coisas que a gente tem que trazer para o campo real, para ficar mais fácil, mais palpável de entender, né? E eu sei que você tem bastante bagagem aí para a gente ficar esmiuçando isso. E eu queria te agradecer por esse tempo que você disponibilizou para a gente aí, para esse bate-papo, deixar essa porta aberta, né? Porque a partir de agora nós vamos estar te perturbando para você dividir com a gente esse conhecimento. Até porque conhecimento ele só tem uma finalidade, ser partilhado, porque senão ele não tem Exatamente. valor, né? Ele não consegue existir por muito tempo, né? Exatamente. Eu que agradeço pelo convite, por você também disponibilizar o seu tempo para a gente estar fazendo esse bate-papo. Fico à disposição sempre que precisar e sempre que Não, nós já vier o vamos convite, organizar já uma outra data aqui. tranquilo, eu fico muito feliz e muito grato por poder partilhar, por ter esse canal, esse espaço para, como você falou, para compartilhar esse conhecimento. E para mim é uma grande alegria. Muito obrigado, Felipe. Deixa aquela dica de ouro agora, que eu sei que você tem guardada na manga aí, né? Para que a pessoa que ouviu a gente, você que está ouvindo, assistiu a gente aí até agora, o Felipe vai dar uma dica que é aquela assim, para você começar hoje. Não é nem começar amanhã, para você começar hoje a sua mudança de chave aí. Vamos lá. Para você que já pegou um gancho aí de tudo que a gente falou sobre desenvolvimento, que você entendeu sobre os padrões e, e que nós temos um bloqueio, nós somos seres duais, temos, né, as nossas dificuldades, mas nós temos o nosso potencial. O que você pode fazer hoje é você num momento seu, sozinho. É você fechar os teus olhos e imaginar como seria o seu dia ideal. Como é o seu dia ideal? Como é o dia que você estaria vivendo aquilo que você quer viver? E quando você abrir os teus olhos, você volta para o hoje, porque como eu falei, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então, no hoje, a mensagem que eu deixo para você é o que você está fazendo hoje para alcançar a vida que você quer no futuro. É Profundo, isso. hein? Aí, ó. Já provocou, já tem que sair da zona de conforto. No mínimo, É, pegar um papel e fazer um texto vamos botar no papel e definir as metas. e definir. Felipe, muito obrigado. É, Deixa essa porta aberta para gente. Nós vamos voltar e estar te perturbando. Beleza? Beleza. Muito Então tá. obrigado, agradeço. E quem tiver dúvidas também, quiser, e depois acho que você vai deixar aí embaixo nos comentários do meu Instagram, que conforme surgirem as dúvidas, se quiserem me mandar perguntar lá também, Na tranquilo. verdade, eu até vou te pedir. Posso colocar lá o seu Instagram, Facebook, o que Pode, você tiver aí, né? pode. Aí quem tiver dúvidas pode mandar lá, porque, como você falou, o assunto é extenso. É Então podem extenso. mandar as dúvidas lá que eu respondo com É muito isso aí, carinho. galera. Para você que estiver acompanhando e assistindo ou ouvindo, vamos perturbar o Felipe lá. Vamos entrar no Instagram dele e fazer um monte de perguntas. Por quê? Existem perguntas que existem mais de uma resposta, né? Então, o que ele te respondeu hoje, pode ser que amanhã tenha um sentido diferente, beleza? E vamos crescer aí, vamos desenvolver, vamos buscar uma qualidade maior de vida, né? Como a gente falou lá no começo, nós não somos, nós apenas estamos, beleza? Obrigado aí a você que acompanhou a gente.